Olá, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Estamos começando aqui mais um podcast Arquitetura Interativa. Eu sou Vinícius Roberto. Já aproveito e peço para você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar aí para mais pessoas e para a gente estar sempre colocando aqui conteúdo bacana, entrevistando um pessoal muito gente boa para estar batendo um papo bem legal. Bom, e hoje eu estou aqui com uma querida amiga, né, que a gente veio conversando há um tempo, já estava ansiosamente esperando poder chegar esse momento para poder conversar com ela, para a gente poder falar sobre a carreira, projetos, né? E contando um pouquinho da história dela. Minha querida Gabriele Ramos, bem-vinda, querida. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado por ter vindo. Prazer te receber, viu? Obrigada eu pelo convite, adorei. Acredito que vai ser bem legal. Com certeza. Uma boa noite a todos. Tá certo. Bom, Gabi, eu já vou logo perguntando aquela pergunta logo de cara. O que te fez escolher essa carreira de arquitetura? O que te motivou? Onde foi a tua inspiração aí para escolher essa profissão? Olha, eu sempre gostei muito de ambientes. Eu sempre cheguei em um espaço e conseguia sentir aquela conexão, Legal. gostar, não gostar. Mas o que realmente fez eu escolher arquitetura foi a persistência do meu pai com reforma. Seu pai foi o Nossa, impulsionador. Legal. quando eu morava com eles, a infância toda, ele nunca contente com a reforma, alterava aqui, mexia ali, aumentava, diminuía, puxava, fazia, refazia. E daquilo, no começo, né, tá sempre tentando melhorar. Mas chegou assim um certo momento que eu percebi que era falta de projeto. Aí eu comecei a entender um pouco mais o que era arquitetura, o que era o papel de um engenheiro, o papel de cada um, né? Uhum. E eu percebi que eu morava no interior, então eu percebi que era muito recorrente em todo mundo, assim. E há um tempo atrás, né, quer dizer, um bom tempo atrás, era menos falado, então era menos publicada a questão, o papel, né, a função de um arquiteto, Sim. de um engenheiro. Então, cada um acabava fazendo por conta própria. E no interior, isso... Era mais forte ainda, né? Uhum. Que era- Então, eu percebia que eles faziam meio, eu preciso disso, vou fazer. Eu gosto daquilo, vou colocar aquilo. Mas nem sempre tudo fica bom naquele espaço, né? Você tem que saber filtrar. Exatamente. E daí o papel do arquiteto é esse. O papel do arquiteto, do engenheiro, cada um com a sua função, né? Uhum. Mas foi ali que eu comecei a ver a necessidade, né? E a diferença que uma pessoa faria ali, porque conseguiria direcionar ele, um questionário de o que você precisa, qual é a sua intenção, né? Onde Das você diretrizes, quer... né? Exatamente. E ele não tinha. Então, aquilo começou aos poucos, não foi do dia para a noite, né? Eu percebia que era muito recorrente lá no interior. Então, começou a dar um que a mais para eu ir atrás. Muito legal. E daí eu vi que o papel do arquiteto era necessário. Porque tem muita gente que acha que, não, eu dou conta. Todo mundo dá conta de fazer, né? Algo, né? Algo. Exato. É só você ser determinado, você dá conta. Mas Exatamente. requer um certo conhecimento, um estudo, né? Então, aí foi onde eu fui atrás de estudar arquitetura. Ai, que legal. E onde que é? Que cidade que vocês são lá? É Cajati. Onde É que no Vale do Ribeira que fica. Tá. Muita gente conhece Registro. Registro sim. Essa é a Registro primeira. já... Conhece Registro? Se você conhece Registro, eu pergunto se você conhece Cajati, senão eu já nem pergunto.
Entendi, legal. E assim, na sua família é só você que trabalha nessa área? Ou tem mais alguém, parente, assim, que você... Nada, Nada. nada, nada. Nada, nada, nada. Você foi Tanto a que primogênita da é, arquitetura. é o fora da curva, né? Uhum. Então, o diferente. Mas, e até porque, um desfecho, porque a minha família inteira tem algum comércio, tem algum empreendimento. Então, todo o setor administrativo ali, né? Todo mundo empreende em alguma coisa. Sim, sim, Então, mais para parte de comércio mesmo. entendi. Ai, que legal. E me conta agora, falando assim, que você falou dessa história de como você se interessou pela questão da tua profissão, né? Que hoje, fazendo muito bem, até daqui a pouco a gente vai mostrar os projetos da Gabi, que são projetos maravilhosos. Mas como que foi o início, assim, quando você, da faculdade ali, nos primeiros estudos, primeiros anos ali, como que foi, assim, os caminhos, né? Fácil não foi, né? É o É. verdadeiro. Então, eu estudava no interior a vida inteira, morei no interior. Uhum. E daí, quando eu realmente percebi que eu queria isso, no Vale do Ribeira, que era onde os meus pais moram até hoje. Você é filha única ou você tem irmãos? Não, eu tenho um irmão. Ah, tá. Acho que eu vi até uma foto no projeto do teu escritório. É Isso! verdade. Nossa, é sua cara. É, não tem como negar. Não tem como negar. Agora que veio, eu acabei de lembrar. A cara da Gabi. É. Mas eu morava no interior e arquitetura não tinha lá, né? É. Faculdade de arquitetura tem uma universidade, agora tem até mais, só que arquitetura ainda não tem. E precisava ir para a capital, né? Precisava, então, assim, fica no meio do caminho, é interior de São Paulo, mas fica muito próximo de Curitiba, que é Paraná, Uhum. ou São Paulo, capital. Eu tinha Certo. essas duas opções. Então, aí tive que implantar a sementinha na cabeça dos meus pais, né? Preciso ir fazer terceiro, eu já preciso sair daqui, porque senão como que eu vou passar na faculdade? Isso já ganhamos a ganhar. Preciso ganhar fôlego lá fora já. Aquela, não precisava, mas eu queria. Eu já queria saber como que era, né? Aquela primeira oportunidade. Quando você vê uma brechinha, Você já quer. Exatamente. Aí eu sei que eu fui para Curitiba, São Paulo, ixi, fora de cogitação para eles, né? Eu até queria São Paulo, porque tinha algumas faculdades que até me atraía muito mais em São Uhum. Paulo, mas não. Não, vai Entendi. para Curitiba, é mais tranquilo. Eu tinha uma tia que morava lá também, então vai para lá. Entendi. Fui fazer terceiro, fiz terceiro cursinho e daí comecei a PUC Paraná lá. Hum. Comecei a cursar lá. Então, essa saída do interior foi mais ou menos isso, né? Claro que quando eu cheguei já no começo foi muito difícil, porque você estudar no interior, você é mais tranquilo, O né? estilo Não, de o vida, né? estilo de vida. Aí eu já fui para um terceiro que era junto com um cursinho. Nossa, mas aquilo me tirava os cabelos. Eu falava, é agora que eu não vou. Eu vou desistir, acho que eu vou lá voltar para o comércio, dar continuidade, né? Você chegou a Porque, pensar. nossa, no começo, porque foi difícil. É. Mas isso é uma coisa que eu considero até uma qualidade minha, que se eu coloquei uma meta, um objetivo, Eu vou eu até o vou. final. Não interessa se eu vou cair, se eu vou. O que vai acontecer até eu chegar lá, mas eu vou chegar. Eu sou bem determinada nesse ponto. Aí eu sei que fui, fiz a faculdade, né, Sim. de Arquitetura. arquitetura. Cheguei a fazer estágio no meio também do processo da faculdade. E eu tinha já, desde o começo da faculdade, uma coisa certa que era: eu quero montar o meu escritório. Então, quando eu terminar a faculdade, quero montar o meu escritório.
E não era trabalhar com alguém para ganhar experiência, que é o... Que é o que muitas pessoas acabam fazendo, né? Vou trabalhar no escritório, vou Exatamente. pegar uma experiência ali, ou às vezes vai pegando um aqui, vai pegando um ali, aí depois resolvem abrir o seu próprio. Você já foi direto para Mas eu não acho que é errado. Só que isso vai muito de pessoa para pessoa, pessoa. exatamente. Eu sou um pouco ansiosa, então eu quero as coisas assim que acontecendo rápido, exatamente. Então, eu não queria esperar para eu ganhar essa experiência depois da faculdade, depois de formado. De formado, eu já queria ter o meu escritório. Então, eu falei, não, eu vou estagiar e essa experiência eu preciso adquirir ela junto com a faculdade. Faculdade, exatamente. Então, em paralelo ali, preciso adquirir ela. Nossa, aí eu vi que eu quase enlouqueci de vez, né? Sim. Porque aí a rotina para você dar conta. Eu cheguei a trabalhar num escritório que era em São José dos Pinhais, que não era em Curitiba, então eu estudava e morava em Curitiba. Aí eu ia para São José dos Pinhais, que é uma cidade vizinha. Nossa, foi intenso, mas foi muito bom. Sim. E como eu queria tudo muito rápido, né? Não Aham. tinha uma outra opção, era isso. Era isso. Até que foi. Quase não sobrevivi, mas eu sobrevivi. Realmente foi uma verdadeira sobrevivente. Foi. E durante esse processo de todo esse trabalho, assim, todo esse caminho que você percorreu, a família, em algum momento, vai, filha, firme, não se abarra. Sim. Porque Não, às vezes a mãe, o pai fala, não, filha, eu tô vendo que você tá muito aí, você não pensa bem se é isso que você quer. Às vezes a própria família meio que dá uma pequena, não às vezes sabotada, mas eles falam pra você, mas é por questão de preocupação, porque todo pai e filho quer o bem-estar teu, independente Sim. não quer que você sofra. Mas às vezes fala, não, filha, tem certeza, acho que não vai dar certo, você não quer tentar fazer outra coisa, no caso, teus pais já, não, vai. Não, eles sempre me apoiaram muito. Legal. E até na época que eu estava tentando dar conta de tudo, né? Faculdade, estágio, tudo ao mesmo tempo. Eles falaram, mas você não precisa do estágio, faz o estágio depois, foca na faculdade, porque daí chegou uma época que eu fiquei doente, né? Porque Sério, muito desgaste. Desgaste, sim. Então, eles falaram, sai do estágio, você não precisa disso, tá? Mas a questão não era o precisar, era tempo. O tempo acabava fazendo com que você te esgotava, Exatamente. né? Mentalmente, fisicamente, né? Não, e eu tinha colocado a meta, né? Então, não era questão de vou dar conta, não, eu vou dar conta, era só isso. Então, foi mais ou menos isso. E aí, quando eu me formei, eu falei, bom, agora eu vou abrir o meu. Só que eu achei que eu ia ganhar uma experiência que eu não ganhei essa experiência no estágio, né? Porque você vai fazer um estágio, não vou generalizar, mas tipo, Claro, claro. muitos. Você vai trabalhar com alguém, a pessoa já tem o que ela quer que você faça. Então não é para você ali meio que filtrar tudo que está acontecendo. Você chega, você já tem trabalho na mesa. Então, e você vai fazer aquele trabalho, que é exatamente o que o arquiteto não quer fazer, que é o maçante, né? Só que um escritório tem, nossa, muita coisa. N atividades. N atividades. Exatamente. Então, fiz o estágio, meu último ano de faculdade, estagiei o tempo inteiro. Antes disso, eu tinha feito estágio nas férias também. Porque antes eu não estagiava no ano letivo, né? Eu falei, não, vou fazer nas férias. Então, eu pegava e nas férias eu ia fazer estágio. Quando todo mundo só queria não ver nada, curtir, aproveitar. Você era o caminho oposto. Não, eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta então eu precisava estagiar nas férias, porque, né, não dava para... Eu não queria, antes do terceiro ano, começar estágio durante a faculdade, eu deixei para os últimos anos. O que Entendi. foi pior ainda. Mas
logo no começo eu não tinha tanta maturidade, o que ia ser em vão. Então, ia acabar não tendo um resultado tão não assim, ia ser positivo, proveitoso. Exatamente. Então, eu deixei mais para o final. E mesmo assim, eu fiz o estágio, terminei a faculdade e daí eu falei, tá, e agora? Vou abrir o meu escritório. Só que eu não sei nada. Eu falei, caramba, mas ainda falta muita coisa para eu poder abrir um escritório, né? Cheguei nessa conclusão. Nesse meio tempo, eu já fazia um projeto ou outro, ajudava um tio, ajudava um amigo, então já dava algumas assessoradas, né, no quesito arquitetura, mas eu não pegava nada muito grande, mas eu já trabalhava em paralelo. Sim. Aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, agora eu vou estudar para eu abrir o meu escritório, porque o estágio não foi suficiente, depois eu cheguei nessa conclusão. A faculdade para quem quer abrir um escritório, mas falta muita coisa. Mas muita coisa. Não é assim como as pessoas pensam que é, né? Não, porque você vai lá, você aprende a fazer projeto, mas o dia a dia de um escritório, a faculdade não passa nem perto. Então, aí, quando eu me formei em arquitetura, eu fui fazer contabilidade, porque eu precisava ter noção de tudo para eu abrir um escritório. Exatamente. Então, administrativo, que você já tinha até uma certa exatamente. bagagem de lá de trás, família, né? Sim. Então, eu fui fazer curso de administração, curso de contabilidade, curso de marketing, curso de home design, que era mais voltado para o interior, curso de iluminação, porque na faculdade era muito rápido o processo. Então, eu fui a fundo em tudo que eu achava que estava faltando. Aí, com um ano, estudando mais um pouco, porque quando eu saí da faculdade, aí eu comecei a trabalhar, né, com as minhas coisas, para mim, e estudando. Aí, depois de um ano, eu falei, não, agora sim, agora eu posso chegar aí no contador, ele vai falar para mim, olha, precisa disso, e eu vou saber o que ele tá falando, porque, nossa. Exatamente. Isso é uma coisa que me pega. Eu, claro, não sei a fundo tudo, mas se a gente sentar para conversar, eu tenho que ter uma ideia do que a gente vai conversar. Porque se eu achar que eu não tô entendendo, aí eu fico, meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Meu Deus, socorro. Socorro, já bate aquele desespero, né? Então, eu falei, antes, eu preciso ver tudo que um escritório precisa, preciso ir a fundo. Então, foi difícil o processo, né? Várias vezes, aí, quando eu já estava formada, estudando, quase completando um ano de formada, a quantidade de clientes não era muito, né? Porque eu não estava dedicada em captar clientes, eu estava dedicada em preciso saber tudo que o meu escritório precisa. Pra quando você for abrir, não ter ficar nenhum buraco em alguma determinada área, né? Você ter a noção de todo o processo. Aí era a época que todo mundo virava. Mas se você fosse trabalhar em um escritório, você já ia estar ganhando X. Você não pensa que você pode deixar para abrir o seu escritório mais tarde e nananã? Não. Isso me fazer mudar de ideia é outra coisa difícil. Difícil de convencer? É difícil, você precisa ter muito argumento. Tem que ter muita lábia, hein, pessoa. Porque se eu coloquei um negócio na cabeça, não é fácil. E eu sabia que ia ser difícil. Eu já sabia que no começo eu não ia ganhar muito, que eu ia precisar me dedicar, para daí depois, mais tarde, colher, né, tudo aquilo. E exatamente isso, estou colhendo agora, depois de um ano. Abri o CNPJ, fiz a empresa juridicamente tudo certinho. Então, até mesmo para poder firmar com parcerias, fornecedores, muita gente pede o CNPJ, você precisa emitir nota. Então, para ter tudo certinho, né? Porque senão, putz, você tá lá se dedicando,
Aí, de repente, é uma brechinha disso daqui para dar errado que você precisa. Então, eu falei, não, eu vou estar preparada. Legal. Eu até lembro quando a gente começou a conversar, você mostrou até o vídeo lá do teu escritório, que foi assim uma coisa sensacional. Eu falei, meu, que escritório bacana. Vamos até já mostrando aí pra gente já vendo que esse projeto eu falo, a Gabi já cansou de escutar que eu falo, eu quero conhecer esse escritório pessoalmente. E, gente, com uma coisa muito linda, de verdade. Eu fiquei assim... Tem que conhecer. Eu vou conhecer. Porque, olha, ficou uma coisa assim sensacional. Até pra gente até... Aí a Gabi já aproveita e vai falando como que surgiu as ideias. Aí... Esse é o espaço, né? Logo que eu... Você já entra assim, já... É aí, já. É uma casa. Uhum. Ela fica no Jardim Paulista. Antes eu morava num apartamento. E daí eu queria abrir o escritório, depois que eu já estava firme, já estava rodando projeto, né? Eu já atendia, porque eu continuo atendendo no interior, eu atendo em São Paulo, eu também atendo muitas vezes online, então... O online ainda tem muito, né, Gabi? Online tem muita gente que quer, mas eu adoro um presencial, mas não dispenso um online. É que pro online acontecer bem feito, isso precisa do cliente também, porque Sim. ele precisa me passar medida, precisa me passar foto, porque eu não tô lá vendo, né? Então ele tem que fazer uma filtragem do que ele quer para eu realmente entender. Então acaba levando mais um tempo. Mas eu morava num apartamento, eu falei, não, eu quero montar o meu escritório físico. Agora já tá tudo encaminhado, eu quero o escritório físico. Sim. E daí eu precisava me mudar, eu falei, não, eu já vou para uma casa, né? Um lugar bacana, mais comercial, uma que eu região consiga... também que consiga dar uma valorizada, né? Exatamente. Aí, então a casa é grande, mas o meu escritório mesmo, ele fica nessa sala. Então, ele tem um acesso independente da casa, totalmente... Ai, eu sou suspeita, né? Mas é uma delícia lá. É bem arborizado, a rua é tranquila, fica atrás de uma igreja. É verdade. Quando você me passou a ideia, eu vi lá, eu falei, então... Isso. Então, esse daqui era o espaço como ele era antes, né? Quando eu aluguei. Aí tinha esse painel atravessado no meio da sala. A casa, ela é bem antiga. Então, toda a casa, ela é em arcos. Janela, porta, cheia de arcos. Vamos mostrar como é que ficou, então? Vamos lá. Solta aí pra gente, pessoal, ver. Olha só, gente. Aí, essa é a recepção. Não, esse daqui é o escritório mesmo, né? Então, mas esse é o projeto. Então, aí eu fiz um projeto, porque é aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tinha pouco tempo, mas eu falei, não, requer um projeto para ter uma evolução de como que foi o processo criativo e tudo mais. Então, aí, esse ficou o espaço, né? Aquela porta tá aqui. Eu queria aproveitar que a sala era grande, deixar um espaço aconchegante. Uma decoração mais clean, leve, né? Totalmente. Eu optei por formas mais orgânicas também, cores claras, neutras, que transmite mais tranquilidade. Eu adoro vegetação, então eu fiz toda uma pegada biofílica no escritório. Tem muita planta, tem planta dentro, tem planta fora. Mas ficou muito lindo, ficou lindo mesmo. Aí, até as formas, a parte, né, da estante e tudo mais, até seguiu uma linha mais minimalista, com linhas mais retas. Mas as peças soltas do espaço, eu quis optar por elementos mais orgânicos. Certo. Esse já é o outro. Outro. Legal, mas ficou muito lindo, lindo mesmo. E assim, você olha, pelo menos assim, na minha visão,
Quando você olha esse escritório, ele é tão diversificado que dá para ser um escritório para qualquer segmento. Porque ele atende, a decoração ajudou. A intenção era fazer um espaço leve, porque quando chega um cliente, Ele vai olhar. e sim, e o papel do arquiteto é deixar o cliente à vontade. Exatamente. Então, se eu tiver uma linguagem muito expressiva no meu escritório, isso pode coagir alguns clientes. Ou então até filtrar, assim, e às vezes não. Só é a minha opção. Sim. Só que quando eu estou fazendo um projeto, não é a minha opção que prevalece, né? Eu vou filtrar, eu vou te direcionar, eu vou falar o que é melhor, o que combina com o que, né? Mas é a sua opinião. O meu papel é traduzir a tua identidade naquele Exatamente. espaço. Então, ele tem que ficar aconchegante para você. Então, essa foi uma das intenções no meu escritório, né? Deixar ele mais leve, para realmente não ter essa coisa muito pesada para quem vem. Para quem vem. Até porque, assim, às vezes a pessoa, só no olhar assim, tem gente que é muito visual, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu também sou bastante visual. Quando eu olho assim o ambiente, eu falo, nossa, que legal. Eu fico assim, admirado. E assim, ambiente nesse formato que você criou, fica muito legal, que dá até uma sensação de paz quando você entra, né? Que é gostoso, né? Não é aquela tom de cor muito pesado, é bem assim, é bem levezinho mesmo. E ao mesmo tempo muito, muito charmoso, né? O charme, a elegância do projeto que... No escritório tem o claro, né? Essa limpeza num ambiente, mas ele tem elementos que acabam reforçando. O meu hobby é madeira. Eu amo madeira. Então, às vezes, transformar uma peça de madeira, e tem muita coisa no meu escritório em madeira que eu mesma fiz. Que legal. Então, Nossa, a madeira, legal. ela é um elemento mais rústico, natural, mas que tem a sua certa imponência. Não é todo mundo que gosta, então eu entrei com ela em detalhes, não no todo, né? Uhum. Cores, tem cores terrosas? Tem, mas é um detalhe ou outro para aquecer o ambiente. Então, tem um pouquinho de tudo, mas com uma dosagem certa ali para não carregar. Legal, muito bacana. E no dia que você fez a inauguração, que você até colocou lá no seu Instagram, eu olhei lá e falei, nossa, bonito, família, todo mundo foi prestigiar. Acabou sendo um coquetel ali de inauguração, Muito porque legal. como antes eu não tinha o escritório físico, Aham. esse era o primeiro, eu falei, vamos abrir, né, para todo mundo conhecer, para os Sim. clientes mais chegados, os que já acompanha, que eu faço projeto recorrente. Então, para as pessoas ir conhecendo aos poucos, Sim, né? muito. Mas quem quiser conhecer, né, Ó, está convidado. já tá, o recado já está dado. Vamos lá conhecer. Já está Eu já vou dado. ser um que eu vou. Já tô... Vai tomar um café lá comigo. A gente vai fazer uma matéria bem legal lá com a Gabi. Com certeza vai ser muito bacana. Eu até te perguntar, o teu trabalho hoje no teu escritório, você tem uma equipe de quantas pessoas assim para Então, te ajudar? Eu acabo dividindo muito por projeto. Então, eu firmo parcerias. Legal. No meu escritório mesmo, eu não tenho uma equipe no meu escritório trabalhando. Então, eu tenho collab com outros arquitetos, outros parceiros. Ai, que legal. Então, e daí para cada projeto, uma necessidade, um parceiro. Um parceiro. Porque eu acho a pessoa que estudou muito, né? Não vai sair contratando todo mundo. Exato. Então, eu optei pelo ramo da parceria. Pelo menos por enquanto, né? Não faz tanto tempo assim. Então, no começo, eu acho que fica mais seguro. Mais seguro. Até te perguntei isso aí por quê? Porque, assim, às vezes, o arquiteto ele tem que cuidar do projeto, aí ele tem que cuidar do marketing, das finanças, do administrativo.
Então, às vezes, se a equipe não é muito boa, ele tem que pensar por 6, 7, 8, né? Mas posso falar? Diga. Eu tenho que pensar em tudo ainda. Eu tenho um dedinho em tudo. Marketing. Tem alguém que faz para mim? Faz, mas eu tenho que estar ali. Tudo só acontece se você tiver Exato. disposto a fazer acontecer também. Porque não adianta eu chegar para um funcionário e falar, olha, eu quero isso. Não vai sair do jeito que eu quero, vai sair do jeito que o funcionário quer. Eu preciso ter aquela troca com ele. Então, para eu ter essa troca, eu tenho que estar online ali, né, em todos esses setores. Para a administração acontecer e eu ter um controle. Então, assim, nesse começo, eu ainda me desdobro em muitos. Eu até perguntei isso para você, porque assim, eu já até converso com bastante profissionais dessa área, né? E eles falam, eu tô aqui, já, assim, lógico, a gente não vai citar os nomes, né, óbvio, a intenção não é essa. Mas a gente conversa assim com essa galera toda, e o pessoal muito fala assim, Vinícius, olha, eu tô numa correria, porque deu um problema aqui com o meu marketing, deu um problema aqui com não sei quem, deu um problema em ambiente X, Y, Z, e fala, eu tenho que resolver. Coitado, outro dia uma menina falou assim, eu tive que mandar uns estagiários embora lá porque eles não estavam fazendo nada certo e me complicou, me prejudicou no projeto e agora eu vou ter que ficar monitorando de perto, né? Então assim, eu falo, né, até nessa questão do pensar até Sim. pelos outros. E até todo mundo vira para mim e fala, mas por que você não tem um estagiário? Ou então, vários estagiários para fazer as coisas para você. Eu falei, poxa, mas ele sabe tão pouco, ele tá ali para ele aprender. Se eu não tenho tempo nem para mim, você quanto mais como mais para ensinar ele. Então, assim, para mim, funciona muito mais eu ter um parceiro arquiteto, ou então que faz edificações, que executa maquete online, então que trabalhe com isso do que um estagiário. Ele vai me dar mais trabalho nesse momento. Eu não tenho esse tempo hábil para poder estar Exatamente. Então, é como se eu trabalhasse 2 vezes. Às vezes o resultado acaba sendo negativo, né? Você vai ter uma dor de cabeça a mais, um estresse a mais, preocupações a mais. Sim, então, assim, quero um dia poder ter estagiários, tudo, mas mais na intenção de ajudá-los. Porque quem contrata um estagiário com a intenção de sugar, já tá errado. Legal você falar isso, viu? Porque não é todo mundo que tem essa visão. E daí você acaba enlouquecendo o coitado que tá ali, né? Já tá tendo que passar nas matérias. Já tem uma grade toda louca da faculdade. E daí você chega querendo cobrar horrores dele, ele não é formado para aquilo. Então, você precisa ter um cuidado ali, porque senão muita gente... Eu falo... Sufoca o coitado. Exatamente, sufoca. Na minha graduação, se formou acho que 1/3 da turma. Imagina, 2/3 sair, largar a arquitetura. É muita coisa. Então, por quê? Todo mundo vem de uma ideia de que a arquitetura é X, é glamourante, é fácil, é só um processo criativo, mas não. É só desenhar, fazer o desenho 3D, porque eu já escutei muito isso aí. Você deve ter ouvido isso aí. Nossa! Faz um desenho aqui, decora aqui, faz um enfeitezinho ali, resolve. Gente, não é isso não, pessoal. Não, nossa, é muito mais que isso. Muito mais. É complexo demais, é muito complexo. Às vezes, a obras, quando você vai iniciar, a partir do momento que você fecha com o cliente, faz o briefing, né? Toda aquela conversa, vê o que o cliente quer, eu quero isso, aí você, lógico, vai dar as suas diretrizes para ele. Mas assim, quando inicia uma obra, geralmente é o quê? 4, 5 meses para não mais, dependendo. Depende da obra. Depende da obra. Tem obras que são mais, né? Depende da obra, porque se for uma obra de reforma de apartamento, é um tempo. E tudo isso com relação à metragem também. Uma obra do zero. Então, que nem no interior, eu tenho muita obra arquitetônica. Então, tem todo o processo do projeto,
aí tem a aprovação, aí tem toda o trabalho no terreno, para daí começar a levantar. Então, assim, é muito tempo, né? E é muito relativo de projeto para projeto também. Cada projeto tem um jeito. Vamos mostrar o próximo aí, ô Rafa, pra gente poder, Gabi, falar o próximo projeto dela aí. Este daí. Esse Conte pra nós um pouco desse aí. Esse ainda é um projeto arquitetônico. É de uns amigos. Ai, adoro eles. Legal. Por sinal, eu entrei em parceria, porque o pai é arquiteto, a irmã é arquiteta. Nossa. O sogro é engenheiro. E daí, mesmo assim, eles já tinham um processo do projeto em si. Sei. E eles falaram, Gabi, eu quero que você faça a parte de interiores. Então, acabamento da casa, eu gosto do jeito que você pensa, dos teus projetos. Então, assim, tem uma família inteira que poderia fazer isso, mas cada um tem um certo papel e quero que você entre em parceria com todo mundo. O teu estilo de trabalho cativou eles. Exatamente. Até porque, só uma observação, a gente está falando desse negócio do estilo, que nós estávamos falando agora há pouco, cada arquiteto tem um modo de trabalhar, né? O pessoal vê como se fosse uma coisa única, né? Um estilo único. Não, cada um tem o seu estilo, as suas características, né? Sim. E aí, nesse caso, eles gostaram do teu estilo e te... Exato. Então, essa é uma casa em Bragança Paulista. Linda, muito bonita. Já saiu da fundação, mas ainda está em construção. Esse é o 3D, né? Certo. Então, com uma vista mais meia luz no entardecer. Acho que tem umas outras fotos que é mais claro. Olha essa daí. Essa é a parte de lazer da residência. Em todos os meus projetos de 3D, eu sempre tento dar uma humanizada e colocar alguma coisa do cliente. Então, que nem eles têm um cachorrinho, aí eu vou lá e eu coloco um cachorrinho, porque cada projeto é único. Exatamente. Então, é uma identidade ali do projeto, né? Uhum. Aqui a ideia deles é ter uma casa ampla, que quando você chega, você já vê do começo até o final, assim, para a área de lazer, Legal. integrando todos os espaços. Eles adoram reunir amigos, familiares, então eles queriam um espaço bem aberto. Bem aberto, para recepcionar todo mundo, né? Ai, que legal. E é uma casa que a gente usou bastante material natural, então o piso vai ser cimento queimado natural, que legal. Muita madeira, cores mais sóbrias também, então branco, preto, então na linha de branco e preto, né? Então mais leve, mais minimalista. A questão das plantas, que é uma coisa que você Nossa, já gosta, juntou o útil ao agradável, né, Gabi? Sim, bastante vegetação. Eu também gosto, eu confesso que eu gosto quando tem verde no ambiente. Ai, assim, amo a construção, mas o verde, ele dá uma humanizada ali, né? Te conecta com a natureza. Exatamente. Ai, eu adoro. Não, o verde pra mim ele tem que ter no ambiente, assim, essa questão da natureza, até uma sensação de harmonia Sim. com a casa. Dá aquela, sabe, conexão gostosa. Eu acho que verde tem que ter toda a casa tem que valorizar, né? E é um elemento vivo, né? É vivo, gente, pelo amor de Deus, traz, como a Gabi falou. É vida. É vida. Traz vida. Resumidamente falando, é vida. É vida. Vamos ver o próximo aí pra gente conversar um pouquinho também. Conta isso aí, esse aí. Ai, esse daí é no interior. É uma casa, ela fica num terreno, ela é térrea, mas não é térrea, né? Porque ela... então, eu ia até te falar isso aí, dá uma sensação de que é uma casa térrea, mas não é. Não, ela é uma casa térrea, não é sobrado, nada, mas o terreno, ele sobe. Ah, legal. Então, você sobe para chegar na casa, né? Enorme o terreno. Também é um espaço
bem aberto, já tá mais no finalizando, acho que esse entrega esse ano, Ah, que bom. com interiores tudo Esse aí é dentro. interior também? Hã? É no interior, esse aí. Esse é no interior. Legal. Aham. Nossa, Então, até assim, você nota até por cada ambiente, né? Você vê que é ambientes grandes, né? é bem arejado cada espaço ali. Legal, legal. Bacana. É uma família também. Esse é um cara, mas que tá namorando, mas ele quer a casa grande. Independente, ele já pensa assim, quero um espaço confortável para quando a família vir, ter para todo mundo ficar. Então ele quis fazer, tipo, suíte em todos os quartos. Já pensando em aumentar. Esse era o terreno quando começou, né? Então Sei. fica uma parte. Ele gosta de carros antigos. Ah, Então, que na parte legal. de baixo, ele quis deixar um espaço livre, Tipo né? uma Porque ele garagem não só pra... queria, ele não queria a casa com o terreno sufocando. Então, ele falou: como eu quero elevar a casa, a parte de baixo vai ser só para eu guardar carro. E daí a casa vai acontecer na parte de cima. Então, aí foi isso que ele fez. Eu acho que até tem uma foto. Tem aí? Aí, ó. Essa Isso. daí. Essa daí é a foto do projeto, né? Uhum. Agora já tá bem próximo, a piscina já tá com pastilha, revestimento já começou. Que legal. E essa entrada do sol também, né? Que é gostoso, Nossa, nesse final de bem tarde. o pôr do sol pôr que do pega sol. lá. Nossa, aí É é. lindo, lindo, lindo. Aí é maravilhoso, gente. Aí, olha que legal. Bem, bem feliz. E é também um espaço assim, bem grande, né? Você vê, tem a churrasqueira ali para fazer um almoço, um churrasco para os amigos, familiar. Sim. Você poder sentar ali e conversar um pouquinho. E a piscina também super, super bonitinha, muito legal. E o verde que a gente tava falando que não pode deixar de ter, né, pessoal? Não. Não pode deixar de ter. Legal, Gabi. Esse daí você, que como eu te perguntar, você fez quando o cliente fez o contato com você para trabalhar nesse projeto, as ideias que ele falou também já estava mais ou menos com o que você trabalha, com o seu estilo, casou legal também. Casou. Esse cliente em especial, ele, vamos dizer assim, ele tem uma opinião forte. Não é fácil de justificar as decisões no projeto, Sério. mas até que ele acatou. E foi um que eu peguei no final da faculdade. Nossa. Então a gente começou a conversar, as ideias começaram bem no final da faculdade. Aí depois ele ficou um tempo, não mexeu, aí voltou, aí levantou a casa, tudo certinho, parou de novo na pandemia. E daí agora, esse ano ele falou, não, agora é para acabar. E daí realmente, ele tá finalizando. Legal. O Natal vai ser lá. Ai, que bacana. Já tá pensando já na frente, já falando, o Natal já quero que esteja tudo certinho para poder receber toda a família, né? Sim. Ia te fazer uma outra questão. Esse ano, acho que já, se eu não me engano, o Casa Cor já está rolando aí, né? Você Já. chegou lá? Você chegou aí lá? Não, eu Não vou lá foi. amanhã. Me Você vai amanhã? programei para ir amanhã. Você foi do ano passado. Do ano passado eu fui. Assim, o Casa Cor fez 35 anos no ano passado, né? Um evento, acho que isso é um dos maiores eventos que envolve arquitetura no Brasil, né? O que você achou do último Casa Cor, assim, questão de novidades, referências? Você acha que teve muita coisa legal? Foi o que você esperava? Na tua visão como um arquiteta, o que você... Nossa, sempre tem novidades, e sempre tem uma coisa ou outra. Às vezes tem muita gente que fala, nossa, mas tá igual o do ano passado. Putz, igual não tá. Ele tem uma essência ou outra, tem o conceito, porque tem muita gente que vai e só olha para o espaço. Não buscou entender qual foi o conceito do arquiteto, né, Exatamente. para desenvolver aquilo. Então, às vezes, o diferencial está exatamente em você entender qual era a ideia dele quando ele projetou. Então, assim,
E muitas vezes, cores mais neutras, sempre tem uma tecnologia ou outra, tá lançando muita coisa. Hoje em dia, na questão de arquitetura, se você não tentar buscar sempre estar atualizado, você fica para trás. Porque todo dia lança um É uma revestimento novidade, novo, ou- uma iluminação nova, é uma tecnologia nova. Então, às vezes são esses detalhes. E daí, como começou todo mundo a acompanhar de um tempo para cá, parece que é o mesmo, mas não é o mesmo. É porque as pessoas estão mais atualizadas e daí começaram a acompanhar. Então, quando foi aquele boom, assim, porque acontecia a Casa Cor, ai, já faz tempo, faz, mas não era todo mundo que via a Casa Cor, né? Uhum. Então, Como ela tinha que ser realmente vista, né? hoje em dia tem gente que não tem nada a ver com arquitetura e vai para realmente ver os ambientes, para ver as novidades, porque gosta de visitar os espaços. E antes não acontecia tanto isso com a frequência que hoje tem, né? Tipo, com a proporção A que proporção hoje dele tem. tá hoje é bem. Então, é isso que às vezes parece, putz, mas eu já vi isso antes. Não, você pode ter visto, mas era uma outra É uma ideia, outra ideia. era num outro espaço, um outro conceito. Então, tem coisas diferentes acontecendo, né? Tem. E assim, dá para tirar algumas ideias legais para usar nos. Nossa, Dá, é né? sempre bom. Eu falo que, às vezes, a troca com outro profissional é muito mais vantajosa do que aquele que acha que, não, todo o processo criativo tem que vir única e exclusivamente de mim. Não, às vezes eu converso com amigas, arquitetas, peço opinião, porque é um ponto de vista. Ou às vezes até uma pessoa leiga, você mostra o projeto, a pessoa tem um ponto de vista que não é o seu. É. Quando você faz aquilo, né, você tá tão já focado que às vezes acaba passando outras coisas despercebido. E um outro olhar é Essencial, né? Às vezes consegue, assim, eu até falo, é aquele velho ditado que fala, várias cabeças pensam mais que uma, com certeza. porque às vezes você não enxerga tal coisa que a pessoa vai chegar, ou vice-versa, você vê um conceito que às vezes a pessoa não vê, ou ela não prestou atenção, ou não se atentou. Eu, assim, eu era pra me ter ido no Casa Cor do ano passado, mas acho que o ano passado tava tão. Eu acho que não sei se é pelo momento de ter 35 anos, e acho que tava tão concentrado de tanta gente E indo lá. mudou, né, o espaço, Mudou o também o espaço. Foi lá na lugar. Paulista, Foi. no. É no mesmo desse ano. Eu esqueci. Nossa, como é que é o nome daquele lugar, gente? Fugiu agora. Eu esqueci o nome também. E estavam falando que teve evento lá, né, É. final de semana, tudo, e eu esqueci. Caramba. Eu trabalhei lá e esqueci, galera. Olha que coisa feia. Trabalhava do lado ali. Na Paulista? É, na Paulista, gente. Ajuda aí, pessoal. Ah, enfim, vai, deixa. É que o Google ajuda. Mas Conjunto Nacional. isso. Muito bem. Falou, lembrou. O Google ajudou. Conjunto Nacional. E ali era acho que um espaço que até de uma certa forma ajudou, né? Porque ali é bem assim. Ai, mas confesso que o Jockey ainda tem o meu coração. O Joca tem seu coração. Tem. Eu adorava quando era lá. Não, é porque é um espaço aberto, você entra, você sai, não sei, eu gostava muito quando era no Jockey. É, você acha que tinha mais assim, valorizava mais com a característica do evento, do ambiente, né? Eu acho porque ele te dava um respiro maior para você ir de um espaço para o outro. Então, os ambientes. Tinha ambiente que sim, você ia, era um atrás do outro, você saía de um, ia para o outro, mas de repente você precisava atravessar para ir para outro. De um espaço para o outro, você passava pela uma praça, pelo um lago, ou então você subia um negócio diferente, uma escada diferente. Aí você olhava o jockey, tinha a hora que você conseguia ver, né? Então, eu gostava muito. Eu acho que dava esses respiros, o espaço era maior, era longo, era sei. mais longo, né? Sei. Então, assim, dependendo
era mais cansativo, só que essa troca dos ambientes eu achava que era mais confortável. Legal. Dava para você... É tipo você tá lá provando vários perfumes e de repente você respira um pouquinho de café. Aí já dá uma Exatamente. Parece que limpa um pouco para você voltar. voltar. Legal. Vamos ver, né, como é que vai ser daqui pros próximos, né? Vocês vão Não, montar... mas é assim, é claro, os espaços o ano passado mesmo já estavam maravilhosos. Esse ano eu já vi umas prévias, né? Porque eu não fui, mas eu não consigo não olhar. Então eu já vi o que está acontecendo. Estão bem bonitos. E com certeza não deixa a desejar. É mais aquele amor que eu tinha pelo jockey lá. Um carinho, né? Acabou Era um carinho. apego, né? Um apego. Aham. Vamos ver mais um projetinho legal aí, vamos lá. Este aqui. Ah, e esse é um apartamento Também. em São Paulo. Esse é um apartamento em São Paulo. Então, essas são as fotos dele vazio. Vazio, Aham. certo. Legal. Esse não teve, assim, reforma, né? Então, era um espaço alugado. Ele queria deixar uma coisa confortável, aconchegante, com a cara dele. É um cliente, ele tem, mais velho, mora sozinho, um cachorro. Então, ele queria trazer uma identidade, mas, ao mesmo tempo, não queria fazer grandes reformas, porque era um apartamento alugado, né? Uhum. Aí, Eu gostei dessa sala. esse já é o projeto em si, Que legal né? que ficou. Então, acabamos aproveitando a iluminação ali, alterando algumas coisas, colocando uma fita de LED. Olha que bonitinho Eu essa... acho que iluminação faz toda a diferença Com no certeza, espaço. com certeza. Então, eu tenho vários cursos voltados para a iluminação, por sinal, que acho que dentro do interiores é uma das coisas que eu mais gosto também. É o que mais te... É porque eu acredito que você pode colocar um monte de mobiliário. Tudo vai depender de como que você vai realçar ele. E a Certo. iluminação, ela realça, né? Ah, eu quero destacar esse copo. Então, vamos jogar uma luz aqui. Vai ter um destaque. Ou então, eu quero fazer um caminho. Vamos fazer uma linha contínua de iluminação. Então, eu acredito que a iluminação, ela acaba agregando muito na parte de interiores. Entendi. Esse apartamento é um apartamento pequeno. É um apartamento pequeno, não é Legal. muito grande. Volta lá de novo, lá na parte do projeto da sala. Essa daí não, deixa eu ver. Quero até perguntar pra... Acho que é Essa daqui, ó. a anterior. Essa daqui. Mais um, acho que é mais um. Isso, que pega essa- ela mais inteira, né? Uhum. Lá no final, então, esse projeto em si, ele queria uma sala de TV, por exemplo, mas ele não queria que fosse só uma sala de TV, porque ele recebia muitos amigos, então ele queria uma sala de estar. Uhum. Aí eu já coloquei um painel para criar um fundo, o móvel um pouco mais baixo. A TV é um modelo que você pode colocar, que ela vira quadro. Ai, que bacana. Então, a função TV, ela não era mais só uma função TV, ela era uma função quadro também, era uma questão decorativa. Então, você oscilava ali, né, conforme a necessidade. Os elementos também que ganham muita proporção, que nem sofá, cadeira, eu preferi optar por tom mais claro, para não carregar muito. Então, joguei alguns destaques para as decorações. Que legal. Então, no fundo, um espelhão na parede para Dá a sensação dar de uma profundidade. Aham. Ele queria um bar, eu falei, nossa, mas talvez fique apertado, né? Dele, ai, mas
eu preciso pôr a minha cervejeira, a minha adega. De ferro, né? Eu falei, não, vamos fazer esse bar. Então, colocamos uma mesa menor, colocamos um espaço de bar, porque ele recebe muita gente. Então, e daí até acho que tem uma foto antes que é para varanda. Não, essa varanda a gente precisa colocar um verdinho nela. Eu falei, sério? Dele, mas eu não posso cuidar da varanda. Eu não posso cuidar desse verde. Entendi. Essa aí, né? A gente até colocou uma parede de musgo com umas vegetações artificiais. Falei, olha, depois a gente coloca uns vasos naturais Você para... falou isso aí pra ele. Aham, E ele, na hora, ele... Não, é que esse daí foi logo depois que finalizou Sim, ali, sim. né? Mas depois teve vaso. Legal. E ficou bem assim, uma super simples, mas bem bonitinho, bem atraente, né? Bom para receber amigos, né? Porque se ele é Sim. como você mesmo falou, ele é sozinho, né? Então, Não, e pós-pandemia, né? Na pandemia, ou você recebia em casa ou você recebia em casa. Você não saía. eu não saía. E até eu falo que a pandemia teve seu lado bom que muita gente não enxergava a arquitetura, a casa em Deu mais si, atenção para coisas da casa que passava começou a dar despercebido. atenção. É porque é aquela corriqueira do nosso dia a dia, né? Você chega, sai de manhã para trabalhar, vai trabalhar, às vezes vai estudar e chega mega tarde em casa, então você não tem tempo para... E o final de semana você quer fazer alguma coisa que não tá em casa. Não, e todo mundo achava que, poxa, ficar em casa é tão chato, né? Tão maçante. E daí descobriu que não, que ficar em casa é gostoso. Você reunir os amigos em casa pode ser super agradável. Exatamente. Você criar uma identidade com a sua casa é aquela coisa de você chegar, nossa, essa é a minha casa, tem o meu jeito. Então você se sente mais confortável. A sua identidade, a identidade da pessoa, né? Aham. É a identidade de cada um. Então, poxa, eu vejo essas pessoas, eu tenho amigos que trabalham e viajam, e hotel, e daí eu falo, nossa, é super legal, né? Você ir para um hotel, para o outro, mas você não tem identidade no hotel. Pode ser confortável, só que daí cada dia você tá num lugar, você diferente. não cria um vínculo. E Ah, daí e às você vezes tem a um pessoa- vínculo ali. Eu ia falar isso agora. O vínculo total. Porque é teu ali, né? Onde você acorda, você sabe que aquele espaço ali é seu, tá do jeitinho que você quer, do jeitinho como você pensou, almejou e planejou. Sim, e memórias afetivas, né? Porque você, quando desenvolve um espaço, poxa, isso daqui, eu quero colocar ele como destaque porque foi que eu trouxe de uma viagem. Ou então, eu gosto desses materiais porque me remetem a isso. Ou então, esse quadro tem uma lembrança, uma memória afetiva com tal coisa da minha infância. Recordações, lembranças, né? Exatamente. Então, quando você faz um espaço, você projeta um espaço, você coloca tudo isso e daí aquele espaço é seu. Então, se torna único, né? É verdade. Assim, a pandemia, eu acho que para vocês que trabalham como arquitetos, eu acho que a demanda e a procura pós-pandemia, da pandemia para cá, aumentou, né? Foi. Nossa, Justamente para as na pessoas. pandemia mesmo, os primeiros 6 meses de pandemia foi todo mundo, não posso continuar meu projeto porque eu não sei o que vai ser, nananã. 6 meses depois, já estava todo mundo colocando como prioridade, porque ele precisava daquilo, não tinha mais para onde ele ir, ele tinha que ficar em casa, aí ele viu como a casa era importante, a sala já não era só mais uma sala, precisava virar um home office também, você precisava colocar uma mesa de trabalho. As modificações, né? Então teve que modificar muito. E não é simplesmente vou colocar o meu computador na mesa de trabalho. Não, você precisa continuar a sua vida ali, porque o seu lazer, o seu trabalho, o seu estar vai continuar naquele espaço. Então, precisa ser bem distribuído para não afetar, né, a tua rotina. Porque você tem que trazer um pouco do ambiente corporativo para sua casa, né? Todo aquele ambiente, não fala ambiente só na questão de objetos, da estrutura, ambiente de sensação também, né?
né? Você está naquele ambiente de trabalho, trabalhando com um colega ali do lado que você não vai estar mais, mas pelo menos você, né? A arquitetura ali em volta, acho que te ajuda de uma certa forma a ter essa sensação do corporativo pro doméstico, né? Não, e o doméstico, o pior é quem tem 3 filhos, né? Quem tem 3 filhos, coitado. Não é fácil, não dá para simplesmente colocar o computador no meio da sala que não vai funcionar. Não Teve vai. que realmente tirar um espaço e destinar para trabalho, Para né? trabalho, porque não dá. Criança pequena, aí você tem cachorro, cachorro late, aí criança Uhum. chama, quer isso, quer aquilo. É realmente. Esse período de pandemia foi um período bem assim complicado para esse pessoal, né? Mas para É, vocês acabou sendo até bom, né? Porque a procura, né, por eu acho que o bom eu não diria nem pela procura, mas é pela, como eu posso dizer? É o olhar pela do. satisfação, Não, é o olhar das pessoas para o o ambiente, porque ambiente. antes era muito, eu preciso de um lugar para eu dormir. Aí depois que realmente vivenciou aquilo, viu que não é só mais um espaço para dormir. É um lar, tem um significado, você precisa ter uma identidade, porque se qualquer coisa acontecer, é ali que você vai estar, ali é o seu refúgio. Então, é a conexão dos moradores com a casa foi diferente pós-pandemia. Hum. Com relação à questão, por exemplo, assim, da decoração, quando a pessoa chega para você e fala assim, olha, Gabi, eu quero fazer assim, assim, mas tem um determinado objeto, sei lá, um móvel que a pessoa tem, não sei de quanto tempo, que traz recordações de gerações para trás. Como que você faz, assim, para dar essa ideia de encaixar aquilo numa coisa mais atual, de uma forma que não desvalorize ali o que o cliente quer? Porque às vezes tem cliente que tem umas ideias meio, né? Às vezes fala uma coisa meio sem sentido, né? É normal, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, faz parte. Mas como que você faz para Olha, que é um como que, malabarismo. como que é o jeito Tem da... uns que chegam que eu falo que é complicado, mas dá um jeito. Assim, não dá para fazer um museu dentro da casa, né? Ela precisa ser funcional, ela tem que ter a sua identidade, mas tudo é uma questão de proporção. Uma peça ou outra como lembrança, eu acho que faz todo sentido. Agora tem que tomar cuidado, e é aí que muita gente cai, que eu gosto disso, eu gosto daquilo e mais aquilo, mas será que tudo junto vai ficar bom? Entendeu? Então, o meu papel é mostrar para o cliente que precisa ter uma certa dosagem ali, um filtro. Olha, isso com isso fica bom, isso daqui, talvez você precise retirar isso, ou então priorizar esse ou esse. Os Exatamente. dois juntos não Para casam, poder... né? Então, mas acho que esse é o meu papel, né? O É o meu papel e do... de todos os arquitetos, é você orientar o cliente qual a melhor opção. E a decisão não é minha, né? É, É do cliente. Então, assim, se ele quiser colocar tudo junto, não posso fazer nada. Eu tenho que estar ali, eu tenho que falar os prós e os contras, o porquê não. Mas, se o cliente quer e vai satisfazer a vontade dele, poxa, ele vai ficar feliz. Não é um showroom, né, que é para agradar todo mundo. Ele tem que exatamente. agradar A ele. ele. Então, se para ele faz sentido aquilo, ótimo. Mas É. tem muitos clientes que me chegam com várias ideias e daí falam, eu gostei disso, eu queria pôr o teto assim, o forro com essa cor, a parede dessa, o piso dessa. Eu falo, olha, todas as suas referências são muito bonitas, mas juntas elas não vão transmitir o que você quer. E daí é o meu papel de Te dá educacionar educação. ali a visão, o olhar Arquiteta do. pedagoga. Mas acho que todos, né? Todos, não, mas Você tem que orientar. E daí tem aqueles que super escutam, que realmente reconhecem, e tem aqueles que não abrem mão. É. Daí, ok. O importante é ele ficar feliz com o resultado que ele vai ter ali. Porque no fim, eu vou encerrar
e eu tô saindo dali, né? Eu vou para outro projeto. Quem O continua no projeto fica, é é o ele. cliente. Ele que vai vivenciar ali todo dia. Vai estar ali Uhum. 7 dias por semana. Nossa, Vai estar ali, né? No faça sol, faça chuva. Faça chuva. Depois, quem sabe, vem depende da pessoa, fala, realmente, acho que eu podia ter escutado a pessoa, né? Quando E já me aconteceu isso também. Já? Já. O Legal. cliente falou: Nossa, bem que você falou, né? Eu falei: Eu te avisei antes, mas você não acreditou, precisou vivenciar, né? É. Às vezes é só vai na prática mesmo para Os poder. mais teimosos. É, Os mais teimosos são assim. é verdade. Ou assim, uma coisa que eu acho que muito projeto que tem hoje em dia é apartamento, né? Aqui Porque em São Paulo, a maioria dos que eu pego são apartamento. apartamento. 95% assim é apartamento. Né? Poxa, aqui 90 pelo menos é Apartamento. apartamento. Aí sim, kitnet, até cobertura, duplex, tem vários, mas mais voltado para apartamento. Apartamento. Aí quando eu começo a sair do miolo de São Paulo, aí é sítio no interior, é casa no interior. Nossa, Estilo aquela que a gente até acabou de. exato. Tem várias. É que não dá para mostrar todas, né? Né? Não, mas a gente vai marcar um dia pra gente mostrar os outros que estão em andamento aí. A gente vai mostrar tudo, registrar tudinho. A ideia é essa, sempre tá mostrando as ideias novas que sempre surgem, que cada hora, é como a gente estava até falando aqui, cada hora vem um conceito novo, uma ideia nova, um estilo novo. Sim. Então, a gente está aqui sempre para estar mostrando para que todo mundo fica bem antenado aí com as novidades que tem nesse mundo da arquitetura, né? Eu ia falar, tá falando dessa questão do apartamento, de projeto, eu assim até falo, apartamento, a pessoa quando compra um apartamento, geralmente é um casal que vai começar uma vida a dois, às vezes é alguém que está saindo de uma casa, se é o filho casou, vai morar com o marido, com a esposa, mas o apartamento, a pessoa, muitas vezes que eu vejo, é que tem muita gente que quer colocar tudo dentro daquele espaço concentrado. Que eu falo, gente do céu, não dá, pessoal. Ah, e esse é o mal de todo ser humano. E aí o pessoal coloca aquelas decorações que não é o oposto do minimalismo, né? Que é cheio de decoração, de enfeitezinho, que vai viaja, sempre vai trazendo. E eu, na minha visão, eu não curto esse ambiente. Eu gosto de ambiente leve, assim, sabe? Não vou falar que eu não gosto. Não é uma crítica, tá, pessoal? Cada um tem seu gosto. A ideia é essa E também. é bom, cada um tem que ter o seu gosto, porque É. já pensou, senão ia começar a sair repetir todo mundo com a Todo casa mundo igual. exatamente. O diferencial tem que acontecer. Sim, porque é o de cada um. Aquilo conforta o seu olhar. Para fulano, quanto mais coisa, quanto mais informação, acolhe mais ele se sente mais acolhido naquele ambiente. E eu não acho que fica feio, bonito, ou qualquer coisa do tipo. É questão de organizar. Pode ter um monte de coisa, mas ele tem que estar bem organizado. Então, questão de volumetria, tonalidade. Se ele estiver bem organizado, vai ficar mais confortável de olhar. Agora, não dá tudo bagunçado, né? Tipo, cheguei, coloquei aqui, cheguei, coloquei lá. E daqui a pouco não tem nem mais espaço para você dentro. A ideia até de eu ter tocado nessa parte é porque, assim, quando as pessoas fazem isso, e muitas vezes elas não têm um arquiteto, essa hora tem que ter um arquiteto. Porque o arquiteto vai te fazer aquele espaço ficar certo, adequado. Porque essa É é a questão da proporção. Às proporção. vezes, como a gente tem, eu digo isso pelos clientes, eles têm um apego com aqueles elementos, com aquelas decorações. Poxa, tudo junto, não sabe ver o que fica bom, o que não fica, porque ele só quer colocar todas aquelas informações juntas. Então, você tem que entrar com um papel de organizar as ideias. Arquiteta pedagogia. Tem mais algum aí pra gente ver? Acho que tem mais Eu um. acho que esse é o vídeo do escritório, É o vídeo do depois escritório. de pronto. Tem mais algum aí? É o vídeo. É o vídeo. Olha lá. Ah, é. Que lindinho. Ficou muito legal.
E legal esse na prateleira, né? Essas luzes no fundo, né? Que ficou bem... Olha, tem um pessoal que trabalha comigo aqui em São Paulo que quando eu chego, assim, que eu vou fechar a empreita com eles, tá? Eles falam, chegou a mulher do LED, que eu adoro colocar essa fitinha de LED. Mas eu adoro. Mostra, dá uma... Só dá uma adianta pra gente ver. Meu, ficou muito legal. Destacou bem, olha, e ficou uma coisa assim leve também. Trouxe a leveza. Muito legal. A ideia, você também pensou como fazer uma coisa assim... Realçar Realçar. aquela paginação. Uhum. Então, era para ter uma prateleira, toda clara. Então, cada nicho desse, né, tem uma coisinha ali, ela tem um porquê. E daí era iluminar, porque quando você traz a iluminação de trás para frente também, ele acaba valorizando mais o objeto. Sim, sim. Ficou bem legal, bem legal. E assim, né, ó, plantas, né, que eu também vou no mesmo perfil da Gabi, adoro, que acho que... E essa mesinha também, com esse formato, também deu um tchan bem legal, né? Nossa, eu adoro desconstruir alguma coisa. As linhas curvas, né, uma coisa mais... E eu acho que para você receber o cliente, para você estar ali, ele não delimita tanto, né, as formas retas. Então, poxa, eu tô ali, eu vou ter um bate-papo com o cliente, apresentar projeto, ver o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, ser um espaço, a ideia era juntar todo mundo. Se for um casal, se vir com filho, então ele não delimita tanto. Quando você cria um espaço reto, você acaba colocando, você fica desse lado, eu fico desse lado. Mas porque aqui é a intenção, ali não é a intenção ter uma barreira entre um e outro para a gente ficar de frente. Não, é todo mundo junto, todo mundo discutindo a ideia, né? É mais de uma pessoa. Com certeza, legal. Gabi, deixa eu falar, a gente fala desse negócio de obra, na obra ali, no dia a dia, ali no batente. Você, no caso, tem profissionais que adoram obras, né? A obra vamos dizer, onde a pessoa tem mais aquela satisfação do trabalhar. Você curte também dessa pegada da obra, o dia a dia ali? Eu adoro ir na obra. Sério? Nossa, eu adoro. Aquela poeira de obra, ver tudo acontecendo. Quebra. Saindo do papel, porque é tão fácil você projetar, você tá ali no computador, ou então rabiscando na mesa, dentro do escritório, mas aquilo ainda não saiu do papel. Quando você chega na obra, você vê, olha aqui, olha lá e fala, nossa, é um filho nascendo, né? Eu falo que cada projeto é um filho, porque eu me apego. E se alguém falar mal, eu fico brava. Eu tenho justificativa do porquê. Então, eu acho que a obra, ela é um pouco disso. Aquele sonho se tornar realidade. Sim. E também assim, né? Se eu não for na obra, ou os profissionais que fazem o projeto e nunca mais encontram um cliente, a chance do seu projeto não ser executado do jeito que você projetou é muito grande. Porque na obra tem muitos imprevistos. Às vezes... Total. Opa. Já aconteceu aqui em São Paulo mesmo. Eu fiz um projeto de um apartamento e a construtora não colocou que a viga, ela tinha um dente. E bem onde tinha esse dente, tipo, tinha o espaço da porta, né? A viga era alta. E depois do espaço da porta, essa viga descia. E no meu projeto, considerei a viga a altura normal. Chegou no dia da obra, o empreiteiro me ligou, falou, Gabriele, a viga tem um dente. Eu falei, como tem um dente, né? No projeto que a construtora mandou, não tinha um dente. Não tinha um dente. E eu tinha colocado uma porta de correr. Eu tinha tirado a porta e colocado uma de correr. Ou seja, ela ia aumentar. E daí aquilo fazia toda a diferença. Aí falou, não dá para quebrar.
porque é uma viga. Nossa. Então, assim, se você não participa da obra, Você fica... eles vão simplesmente ou deixar do jeito que tá, ou eles vão achar uma solução que às vezes não vai casar com o restante do projeto. Então, e uma infinidade de coisa que já surgiu no meio de um processo obra, né? Uhum. Sempre tem, sempre Conta tem. pra gente aí alguns embaraçamentos aí que você já teve em obra, assim. Nossa, O que mais, assim, te causou uma... esse foi Que uma te exigiu mais de você, né? o Assim, que exigiu. muitos. Agora você me colocou contra a parede, porque já teve cada uma. Mas pô, fica à vontade, fala o que você... Essa foi uma delas, porque a construtora não tinha entregado, né, o estrutural com esse desnível da viga. Então, teve que alterar, a porta não ficou mais embutida. Nossa. Aí já aconteceu de forro, que era para descer, não desceu, porque daí não tinha ar-condicionado, não dava para mudar o ar-condicionado, ou então ralo também é um problema. Nossa, hidráulica eu acho que é o que dá mais dor de Dor de cabeça na cabeça, obra, hein? imagino. Hidráulica é o que dá mais dor de cabeça. Então, você tem que ficar em cima. Às vezes já aconteceu em obra que o cliente não quis que eu fizesse nem o acompanhamento, nem o gerenciamento da obra. Ele me chamava esporadicamente para fazer uma visita técnica quando ele achava necessário. Nossa. E daí, o pessoal que ele colocou não fez a impermeabilização direito. Nossa, mas nem terminou a obra ele saber que já deu erro. Antes, já teve que quebrar, fazer de novo. Então, assim, só por causa de uma queda, ou então parede que fala que tem uma certa profundidade, quando em projeto, né? Sim. Os piores são entregues pelas construtoras, é prédio. É onde tem mais problema. Aí não tinha como afundar mais à medida que falava que dava. Gás chegando em cano errado no meio. Já Aí o aconteceu negócio... e era para prolongar o ponto de gás. Nossa, se eu parar para pensar, tem várias. Não, até tipo, tô te perguntando isso porque, assim, até para quem tá começando nessa carreira, vê que o desafio é árduo, né? E não é fácil, porque, né, acho que a obra é o ponto que mais exige do profissional. É onde você tem que estar antenado em tudo ali. E no caso, você assume a obra toda quando você pega assim? Depende. Depende. Alguns eu faço o gerenciamento, não é de todos que eu pego o gerenciamento. Gerenciamento, administração da obra. Porque depende também do tamanho, né? da necessidade, quem é que o cliente vai fechar a empreita, porque isso vai afetar no meu gerenciamento também. Então, se for uma equipe, poxa, que você vai dar um serviço de cirurgião para ele fazer e ele não tem experiência, precisa de uma atenção muito maior. E às vezes eu não tenho aquela disponibilidade. Então eu não consigo falar para você, vamos fechar o gerenciamento e eu não vou estar lá 100%. Então vai muito de caso para caso, né? Mas eu fecho desde uma visita técnica, que são essas esporádicas, o acompanhamento que eu faço aquele acompanhamento na obra, mas não é 100% ali, então tem que ter um responsável pela obra, porque eu vou estar mais supervisionando o processo da obra, se está saindo conforme o projeto, se tiver algum imprevisto, eu vou estar disponível, mas eu não consigo estar gerenciando todas as equipes em obra, né? Sim, E daí o gerenciamento, que é aquele que eu falei que eu faço dependendo de caso a caso, se eu vou conseguir estar disponível para fazer. Mas, exatamente. se eu pudesse, eu fazia gerenciamento em todos, que é para ter aquela segurança de, se tiver um imprevisto, vamos solucionar com a melhor
Melhor resposta melhor ali. forma. E assim, você falando isso aí, na semana passada a gente fez o podcast com a Luciene, ela falou assim que, ela falou, meu, em obra, por exemplo, já aconteceu, né, de ter problemas como esse que você colocou da viga, né, e aí teve que quebrar, ela falou, meu, eu não aceito que faça emendação ou alguma coisa, por que não? E falou assim, eu tenho que fazer de tudo para eu não incomodar o cliente com algum imprevisto. O cliente tem que ser o último do último do último para A não ser saber. incomodado, né? Porque se o cliente está confiando em você, você tem que fazer um negócio realmente de fato acontecer e não incomodá-lo o menos possível. Sim, e eu acho que é desafiador. É, Às vezes você, poxa, pode ser alguém que tem 40 anos de obra. Pode surgir uma coisa nova para você ali. E que nem eu já aconteceu de eu estar em obra, surgiu um imprevisto e eu falar, meu Deus, o que eu faço agora? Eu ligo para um colega, eu peço uma outra opinião, sim. porque o importante é você tomar a decisão segura. Não é que você é a dona da razão e tem que sair 100% de mim. Não, eu tenho que solucionar. Como eu vou solucionar? São outros 500. São outros fatores. Mas eu acho que, e assim, até o diálogo com o próprio empreiteiro, com o pedreiro, com o eletricista, eu acho que você tá na obra, você tá muito de igual para todo mundo. Porque tem pessoas, já vi isso, né? Já vivenciei, que acha, poxa, mas eu sou graduada, então eu sei mais do que você. Não, a experiência faz muita diferença. Individualiza a soberba, né? Exatamente. Às vezes você tá ali, você tá conversando com o pedreiro, pode ser que ele nem te... Já aconteceu do pedreiro me dar uma solução que foi melhor do que a minha, e já aconteceu dele me fazer pensar em algo que eu não estava, só porque eu estava ali trocando uma ideia com ele sobre o problema. O relacionamento é muito O relacionamento. bom. É saudável. Gente, você precisa ter um relacionamento de igual para igual com todo mundo. Isso faz toda a diferença. E essa parte que você falou é fundamental, essa questão da hierarquia de cargo. Porque eu sou formada, porque eu estudo. Gente, isso aí esquece, isso não existe. Eu acho que tem que ter um respeito. Tem que ter um respeito acima de tudo. Mas todo mundo é igual ali. Cada um tem a sua função, mas todos para um objetivo final, que é o quê? Entregar Exatamente. o negócio com qualidade para que o cliente fique satisfeito e o seu trabalho também fique valorizado e reconhecido, né? E saia de uma forma positiva. Sim. Quanto tempo nós já temos aqui? A gente tá batendo um papo... Hã? 1h20, olha só, tá vendo? Eu falei pra você. Eu falei que eu falava. Não, mas tem que falar. Podcast é isso mesmo. A gente é conversar mesmo, trocar uma ideia, levar essas informações, bater um papo legal aqui para poder ajudar aí todo mundo aí, né? Que precisa, né? Porque, infelizmente, a informação, às vezes ela não chega da forma que tem que chegar, né? Então, a gente tá aqui para isso, é para fazer mesmo a informação chegar da forma certa. Bom, Gabi, só tenho que te agradecer. Eu adorei vir falar. Vamos marcar mais vezes, conversar. Viu? Se você topar, a gente faz mais. Não, vamos sim. Vamos fazer, porque tem outros... Quais projetos mais está em andamento aí atualmente que você está fazendo? Nossa, tem projeto arquitetônico, tem projeto só de interiores, tem de reforma. Eu amo fazer residencial, mas acabo, às vezes, pegando outro leque. Às vezes eu fiz um residencial para um cliente, daí ele tá fazendo um spa. Eu faço um spa para ele. Leva mais tempo, né? Porque não é algo que eu tô vivenciando todo dia, mas a gente sempre busca novos conhecimentos. Com certeza. Então, não tem como... Tem um pouquinho de tudo. Exato. Um pouquinho de que é até tudo. bom para você também, né? Para te ajuda na tua carreira. Legal, Sim. então você volta aqui mais vezes, queremos ver você mais vezes aqui. E eu vou lá no teu escritório também para te conhecer lá também. Ai, vai sim. A gente marca direitinho, né, depois. E é isso aí, gente. Obrigado aí, né? Vou pedir mais uma vez para vocês curtirem, deixem o like nesse podcast, comentem, compartilhem aí para mais pessoas. E, Gabi, para quem quiser chegar até você, como te achar? Tem o meu Instagram, é Gabriele, com 2 L's e Y, ramos.arc. Lá tem um link para conversar comigo pelo WhatsApp, tem e-mail.
Agora eu estou alterando o site, então ele está em um processo produtivo. Ele estava no ar até pouco tempo, agora ele está mudando, saiu um pouquinho, Sim. mas pelo Instagram já consegue conversar comigo. O meu e-mail também é contato@gradip.com.br. E hoje em dia tudo é pelo Instagram, né? Instagram é o caminho mais... E do Instagram você consegue falar comigo por outras fontes. Outras formas de contato. Então Sim. É isso, pessoal. A gente agradece a vocês aí. Obrigado e a gente se vê no próximo podcast. Valeu!